Aula de número 4. Vamos falar agora sobre as funções, os objetivos da igreja. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja ela é referendada com autoridade bíblica, então a igreja existe para um propósito. Nós vamos pensar no propósito mais pleno, tem a ideia da glorificação, de existir para a glória de Deus, mas no sentido horizontal. Qual é? De forma vertical, está relacionada a Deus, está relacionada à adoração, à glorificação, que Deus nos fez e nos constituiu para a sua glória, mas de forma horizontal. O que é a igreja? Quais são as funções da igreja? A igreja, ela existe neste mundo com que finalidade? Então, tem 3 palavras gregas que vamos usar aqui que dá a ideia das funções da igreja. A primeira é liturgia. Liturgia tem a ver com o culto, tem a ver com a adoração, tem a ver com o momento de comunhão, tem a ver com aquela reunião onde as pessoas têm o propósito de adorar, têm o propósito de louvar a Deus. Essa é a liturgia. Tem outra palavra que é didascalia, que tem a ver com o ensino. A igreja precisa ensinar os seus membros. A igreja, valendo-se da palavra de Deus, precisa ensinar as pessoas. A terceira palavra é o querigma. A igreja precisa proclamar o evangelho. E a quarta palavra é diaconia. A igreja tem um serviço a ser prestado, um serviço à sociedade, que lá no livro de Atos entendemos como atendimento aos pobres. Então, na liturgia da igreja tem toda aquela programação. Você tem lá uma programação que acontece durante a semana, no domingo de manhã, no domingo à noite, ou dependendo da igreja ou daquela comunidade, tem reuniões até todos os dias. Isso vai de cada comunidade, mas aquelas reuniões onde tem um momento ali de cântico, tem um momento de oração, tem um momento de pregação da palavra, tem um momento de testemunho. Então, aquele momento é o momento onde a igreja cumpre a liturgia. É no momento onde leva as pessoas a adorarem a Deus, leva as pessoas também a louvar a Deus. Na didascalia, isso pode acontecer durante a liturgia, é o ensino. É claro que nas pregações dominicais, nos cultos mesmo, às vezes as mensagens são voltadas mais para uma motivação na fé, são voltadas às vezes até para pessoas não convertidas, mas tem momentos mais específicos, às vezes num culto durante a semana, às vezes até mesmo e principalmente na escola bíblica, ou alguma igreja que além da escola bíblica ou a partir da escola bíblica tenha algo mais intensivo voltado para o estudo das escrituras, traz toda essa percepção de ensino. E ali as igrejas elas acabam, de uma forma pedagógica, distribuindo esse ensino para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, às vezes até para as pessoas da melhor idade. E aí cabe à igreja, de acordo com a política de ensino, a sua confissão denominacional, determinar como será direcionado o ensino para os seus membros. Mas a igreja de Cristo, ela precisa cumprir
com essas 4 funções. É claro que num estudo de forma mais abrangente, talvez as pessoas, algum estudioso possa até pensar em algo mais, mas que não vai ir além do que nós estamos apresentando aqui nessas 4 funções. Qualquer outra coisa vai ser uma ramificação de uma delas, mas basicamente liturgia, didascalia, querigma e diaconia. A igreja tem a missão de proclamar o evangelho. E isso está determinado por Jesus, lá em Mateus, que temos que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O querigma é proclamar, é anunciar. E esta é uma das funções da igreja. E onde entra aqui o querigma? O querigma entra no testemunho pessoal que os crentes dão. O querigma entra numa mensagem que é anunciada com vistas ao pecador. E o querigma ele é praticado de forma ainda mais intensa pelos missionários, que dentro do corpo, dentro desse organismo igreja, tem várias funções. Então, quem cuida da parte litúrgica vai estar mais ligado à localidade, ao endereço específico. A didascalia também, geralmente os professores de escola bíblica estão ali naquela determinada comunidade. Agora, o querigma, ele vai além da localidade, porque às vezes as igrejas e às vezes as pessoas tocadas pelo Espírito Santo, elas saem da sua localidade e vão até outros lugares onde há necessidade de evangelização, onde existem pessoas que por conta da sua cultura, que por conta da distância, por conta de outros fatores, ainda não tiveram uma estrutura que permitam a elas uma liturgia, uma didascalia, um querigma e uma diaconia. Então, essas pessoas movidas pelo Espírito e entendendo que são chamadas de uma forma mais específica para o querigma, lembrando que o querigma é função de todos, mas alguns de uma forma mais específica, aí de acordo com o direcionamento do Espírito, que tem a liberdade, pode capacitar pessoas com dons que serão mais específicos, por exemplo, para o querigma, assim como tem pessoas que têm dons mais específicos para a didascalia, para o ensino, assim como tem pessoas que têm dons mais voltados para a liturgia, por exemplo, na música, assim como tem pessoas que estão mais voltadas para o serviço social na igreja. A diaconia é o serviço social da igreja, e a igreja tem uma responsabilidade social muito grande. Quando Jesus, e aqui eu cito novamente, Mateus capítulo 5, quando ele começa a dizer lá que nós somos luz e sal do mundo, não é só no sentido de que o mundo veja, mas o mundo vai ver como o nosso exemplo, mostrando ao mundo o que tem que ser feito. E as necessidades que esse mundo apresenta em forma social, elas precisam ser supridas. Nós estamos agora, nesse período do ano, numa época mais fria. Então, a igreja precisa pensar nas pessoas que estão em situação de rua e às vezes até tem uma casa de forma precária e não consegue se proteger de forma adequada do frio. Às vezes não é só o frio, é comida. Às vezes não é só frio e comida, às vezes é uma assistência para uma situação tensa que se está vivendo. Então a igreja precisa dar uma resposta para esse mundo, agindo nas necessidades que esse mundo apresenta. Porque Jesus, ele questionado, né? Porque Jesus dizendo, eu tive fome e me desse de comer, eu tive sede e me desse de beber, estive preso e foste me visitar, estive doente e cuidaste de mim. Aí pergunta ao Senhor, quando foi que te fizemos essas coisas? Aí o Senhor diz, Jesus disse, quando vocês fizeram a uns destes pequeninos, a mim me fizestes. Porque Deus não precisa de mim,
Deus não precisa de você, mas pessoas precisam de Deus e pessoas precisam contar com pessoas. Então você, somos as pessoas que outras pessoas estão contando e que Deus espera que venhamos suprir essas necessidades a partir da capacitação que Deus nos dá. Então, temos a função de servir as pessoas. E isso é de extrema importância para que a igreja, corpo de Cristo, tenha a sua funcionalidade plena. Que essa funcionalidade seja de forma plena a partir do cumprimento destas funções. Então não se esqueçam: liturgia, didascalia, querigma, diaconia. Liturgia, culto; didascalia, ensino; querigma, proclamação do evangelho; diaconia, o serviço social que a igreja presta a este mundo. Pensando nessa questão das funções da igreja, é importante ressaltar e enfatizar que a igreja consegue cumprir com essas funções não exclusivamente por si só. Estas funções necessitam de uma disposição de todo crente como igreja, como participante da Igreja de Cristo. Mas a ação, a capacitação que leva o cristão à sua prática litúrgica, à prática de ensino, à proclamação do Evangelho e ao serviço cristão, isso é impulsionado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus concede dons aos membros da igreja. E estes membros, dotados dessa capacitação espiritual, vão exercer, de acordo com a distribuição dada pelo Espírito, a liturgia, a didascalia, o querigma e a diaconia. Lembrando que para estas funções, o Espírito, por sua autonomia, direciona pessoas que, mesmo que todos tenham que cumprir todas essas funções, mas alguns são direcionados mais especificamente com dons que remontam mais ou à liturgia, ou à didascalia, ou ao querigma, ou à diaconia. Mas lembrando que é um corpo, então o corpo todo está envolvido nessas funções, ok? A próxima aula nós vamos falar aí sobre ordenanças, sobre tipos de governo, e na última aula iremos falar aí da necessidade de nos disponibilizarmos, de estarmos atentos e sensíveis à obra que Deus realiza neste mundo. Por enquanto, obrigado e até a próxima aula.